diretor é igual técnico de futebol. Você acha que só o jogador que ganha jogo, mas o técnico também ganha jogo. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou o Maico Oliveira. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui, eu e o Michael. Papo de Calçada tem dessas coisas. Aconteceu o imprevisto com a galera aí, só apareceu nós dois. Isso é normal, é igual aquela sexta-feira lá que o pessoal vai na faculdade. Vamos lá no bar, vamos. Aí no grupo do WhatsApp, todo mundo, beleza. Aí vão os dois lá, já estão na mesa, a cerveja já tá na mesa. Aí começa a vir mensagem, cara, não vou poder ir. Putz, amanhã de manhã tem compromisso. Aí é assim, né? É assim mesmo que faz. Mas tá bom, estamos aqui para representar. Hoje vamos fazer um assunto mais light, assim, mais tranquilo, que é falar sobre algumas séries que a gente tá assistindo. Porque o Papo de Calçada tá ficando muito filosófico, né? Tem uns episódios aí, o pessoal entrando muito na sociologia. Então tô precisando fazer um pouco um episódio assim de indicações, uma coisa mais tranquila. E eu tava falando aqui com o Michael agora, já puxando a primeira, que estreou há pouco tempo atrás a segunda temporada de Cara Gente Branca, que nós fizemos até um episódio especial sobre os 13 porquês de Cara Gente Branca. Isso. E eu lembrei que em Cara Gente Branca, Michael, eles fazem uma referência direta aos 13 porquês. Nessa segunda temporada? Aham. Uma das personagens fala, né? O clima tá muito não tá muito deprê. Ela fala assim, o clima tá muito os 13 porquês aqui, saca? Aí falando, né, que tá depressiva e tal. E justamente a gente fez a comparação, né, das duas séries aqui. Eu achei muito engraçado na hora a referência. É tudo do Netflix, tá tudo em casa. Mas pra você que não viu, Michael, e pra quem também não ouviu, a segunda temporada tá muito boa, cara. Do Cara Gente Branca? Eles desenvolveram mais a questão da escola, né? Porque terminou aquela confusão lá que o filho do diretor foi preso, né? Que ele quebrou lá a porta do coisa lá. Isso, ele se libertou, né? Isso. Aí começa a desenvolver a partir dali. Os personagens começam a desenvolver a partir dali. E começa a desenvolver também a história da casa lá, né? Que os negros... Eu esqueci agora o nome do alojamento deles. Acontece um incêndio no alojamento daqueles outros mais brancos lá, que faz até aquela festa, né? Do Blackface. Acaba que a fraternidade deles, a casa pega fogo, acontece um incêndio e eles têm que morar junto. E aí começa a desenvolver essa história e conta como é que começou os primeiros a habitar ali, né? Os primeiros estudantes, uma história toda lá de imigrantes italianos e depois os negros ex-escravos, e aí conta uma historinha bem legal, sabe? Desenvolve bem, além de desenvolver os personagens, continuar desenvolvendo os personagens. Então tá bem legal, assim. Não ficou nada muito pesado, nada muito sério, não. Então é uma coisa bem tranquila a série. É legal ouvir isso, porque eu acho que foi o que faltou na outra temporada, porque ficou muito confuso, ou a impressão de que faltava informação ali no... O personagem que quebra tudo no final ali, o nome dele é o Troy, né? E o pai dele é tipo um diretor ali. E às vezes eles tinham uns diálogos, o pai dele falava, você não sabe o que eu tive que passar pra chegar na posição que eu cheguei? Mas não desenvolvia muito isso, e até nas nossas conversas, ou as pessoas que conversavam sobre a série, ninguém entendia muito bem como é que funcionava aquele ecossistema da escola ali, né? Então, legal que já focaram nessa parte, estou bem curioso pra ver. Os 13 porquês, eu espero me surpreender positivamente, mas eu não entendo porque que fizeram a segunda temporada. Eu acho que foi mais uma questão comercial, porque
a série em si, acho que ela já contou a história que tinha que contar. E eu vi que tem uma foto lá que a Hannah vai voltar, mas... Deve ser flashbacks, né? É, flashback, mas eu acho que vai quebrar um pouco o que foi a primeira temporada, porque a historinha já tá bem redonda, né? Ela fazia um flashback ali, no final, no último episódio ela morria, na verdade já começa com ela morta, mas no último episódio tem a cena do suicídio. Fechou a história, o personagem lá, o Clay, ele vai, começa a conversar com a outra menina lá, que eu não lembro o nome, e dá tudo a entender que seguir em frente. Pode ser que eles foquem nisso, mas não sei, a impressão que eu tenho é que o que tinha dessa série ali pra contar já foi. Tomara que eu esteja enganado. Você tem alguma série pra indicar? Então, eu vou começar... Saindo um pouco da ficção, eu vou indicar uma série, ela passa na GNT. O nome dessa série é Amores Livres. Eu assistia muito Saia Justa, né? Aquele programa que terminou com a saia justa entre os participantes. Deu um barraco entre eles e acabou o programa. É mesmo? Eu não lembro, eu acho que, não sei se acabou, mas saiu alguns participantes lá que tretaram entre elas, né? E eu lembro da Astrid ter indicado essa série. O que acontece? É uma série sobre o poliamor, relações entre 3 ou mais pessoas. Eu, particularmente, acredito que esse tema vai entrar forte aí na sociedade futuramente. Da mesma forma que hoje as relações entre pessoas do mesmo sexo já convive com isso, por mais que alguns tenham preconceito, mas já venceu aquela primeira barreira, coisa inimaginável nos anos 80 e 90, eu acredito que o próximo episódio, vamos dizer assim, é a questão da relação monogâmica. E nesse episódio é interessante que os casais mostram todo o preconceito que eles sofrem por... as pessoas não entendem, né? Como é que você deixa a tua namorada sair com a outra pessoa? Né? Eles falam que eles têm que se destruir socialmente e reconstruir. E teve um episódio que eu achei bem legal, que tava um homem com 2 mulheres, e elas estavam conversando como é o relacionamento com ele. E uma delas diz um negócio assim, tem um traço da personalidade dele, que quando a gente tinha uma relação monogâmica, ele tinha que deixar de lado. E com ela, não, ele se libertou. Aí às vezes a gente tá viajando e eles param pra cantar pra lua, fazer com o violão. Eu achei interessante isso, porque, minha opinião, em algum momento isso vai vir forte aí na sociedade. E talvez o meu palpite é alguém famoso revelando que não tem relações monogâmicas, ou algum filme com esse tema fazendo sucesso e vai começar a entrar em debate. Já tem alguns podcasts falando sobre isso, entendeu? Mas para quem tem a curiosidade de saber como é a vida dessas pessoas aí que lutam com preconceito aí absurdo e mesmo assim estão firmes e fortes, tentando viver o amor da forma como eles acham certo, a série dá pra ver pela internet também, na Globoplay, da GNT, Amores Livres. Achei bem legal. Assim. Vou procurar, hein? Eu vou tentar no post colocar todas as séries que a gente tá indicando, uma listinha, pra quem estiver ouvindo acompanhar. Então, achei interessante que na série eles falam sobre os grupos, né, de amores livres. Aí é como se fosse, não é, mas é como se fosse uma igreja, vamos dizer assim, que eles se encontram, eles se conhecem, eles falam da dificuldade que cada um tá tendo. E até... ou como se fosse um Tinder, né? Quem tá interessado em amores livres vai lá e se conhece. É nacional, né? É nacional. Tem que valorizar o produto nacional também. Já que já vou no embalo aí, já vou indicar mais uma, já que a gente tá falando em nacional, que a gente tá fazendo um trabalho aí voluntário de produzir uma série, né? Futuramente ainda, se tudo der certo, ainda vão ouvir muito falar da nossa série, que é Os Escolhidos. Então, por ser um trabalho voluntário, a gente tem que fazer muita coisa, vamos dizer assim, cena de ação, cena de uma batida, né? Um atropelamento. Tem que fazer o corte de câmera rápido ali, cai um objeto no chão, é uma coisa bem, vamos dizer assim, primária, mas com muita dedicação. E tem uma série na Globoplay também, ela é chamada Cinelab.
e eles mostram como fazer cinema da maneira mais barata possível. Que é muito engraçado eles fazendo efeito especial de carro explodindo ou maquiagem, entendeu? É claro, às vezes tu não consegue pegar tudo aquilo ali e aplicar porque falta dinheiro, mas sempre tem uma ideia ou outra que que legal o cara fazendo sangue dessa forma, vou aproveitar. Ele fez uma cena de briga fazendo esse corte de câmera, vou pegar pra mim. Foi bem interessante. Cinelab é como se fosse um laboratório de cinema mesmo. Mas você nunca falou que você era ator, não, pô? Você é o quê? Ator? Diretor? O que é? Assim, eu comecei a fazer teatro lá em 2012 por curiosidade, né? Nunca tive pretensão de ser ator. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui pra trás das câmeras, né? Aí, hoje, a minha função lá na websérie é assistente de direção. E aprendi a editar... olhei ali a editar e, às vezes, eu faço o técnico de som direto, que é aquele bastão com o microfone na ponta. Eu fico segurando lá. E é bem interessante que, às vezes, tá no meio de uma gravação e eu tô com fone de ouvido, eu ouço tudo que o microfone tá captando, aí eu vejo lá de longe que um carro tá vindo, aí eu aviso o diretor, né, agora não vai dar porque daqui a uns minutos vai passar um carro aí. É um dos motivos que a nossa equipe sempre conversa que a gente tem que dar o máximo esforço para levar esse episódio piloto é para mostrar que a região tem capacidade de produzir séries e tem capacidade de fazer coisa boa. Talvez não seja o nosso, a gente quer que seja o nosso, o tal coisa boa, mas talvez a gente sirva de inspiração para uma outra pessoa ir lá na frente e fazer algo melhor e inspirar mais pessoas a perderem o medo de produzir e dar as caras. E já que nós estamos puxando esse assunto aí, né, vou falar de uma série que aconteceu isso, que é o 3%. Certo, é verdade. Ela era 3 episódios no YouTube, uma websérie, e a Netflix acabou comprando a ideia. Foi a primeira série brasileira a ser produzida pela Netflix, 100% brasileira. E cara, falar com você assistiu a segunda temporada? Não assisti ainda. A primeira você viu? Também não, eu vi no YouTube só. Ah, tá. Então já fica aí uma dica pra você assistir. Porque a primeira temporada ela é bem dentro daquilo ali que eles propõem no YouTube, que é o processo, né? Tem o processo pra passar pro outro lado. E a primeira temporada ela foca apenas no processo. A única diferença que tem é que eles colocam os personagens ali, alguns personagens como membros de uma causa, né? Que eles chamam a causa. Que é que tenta quebrar esse processo, né? Tenta acabar com essa coisa do mar alto e tal, do processo que tem, que é maçante, que gera muito desigualdade e tal. E aí eles colocam isso na primeira temporada. Na segunda temporada já acontece 1 ano depois desse processo. Né, alguns passaram, outros não. E aí a segunda temporada começa com 1 semana antes do próximo processo, do processo do ano seguinte. Então ele vai contando ali aqueles personagens que passaram, que eram da causa, o que aconteceu com eles, qual que é o objetivo deles dali pra frente. Aqueles que ficaram, né, que ou porque perderam, foram eliminados, ou porque escolheram, né, porque no final os caras às vezes podem escolher também. Então eles fazem isso aí, o que aconteceu com eles. E aí começa a contar mais sobre o macro, né? Que uma das coisas que eu fiquei preocupado foi isso. Pô, será que vai ser outro processo? Aí eles começaram a contar o continente, né, que eles chamam, que é o Brasil, vamos dizer assim, e o Mar Alto, que é como se fosse Fernando de Noronha, né, para ficar mais fácil assim. Então eles contam como que é a vida no continente, que tem ali uma milícia, como que o Mar Alto se põe no continente, né, a questão toda do processo, o que envolve. Existe uma religião que os caras acreditam que o processo é como se fosse ir pro céu, sabe? Você é um escolhido. Entendi, legal. Então eles desenvolvem bem isso. E até no Mar Alto, com a sociedade lá, né, bem evoluída, que tudo é tecnológico e tal, são as melhores mentes, as melhores pessoas. Eles conseguem desenvolver de mostrar que, apesar disso tudo, ainda tem problemas, as pessoas não são perfeitas, e as imperfeições das pessoas não deixam a sociedade ser perfeita.
sabe? Então eles desmistificam algumas coisas, mostram como que começou o Mar Alto, sabe? Volta lá no primeiro ano do processo e tal. Então eu achei muito interessante essa série. Olha aí, eu sabia que isso ia acontecer. Em algum momento alguém, como nós somos só em dois aqui, você falou, eu ia ficar curioso pra assistir. Eu já fiquei curioso. Eu vou querer assistir. Torço muito pra essa série dar certo. Uma porque é produção brasileira e a gente, da mesma forma que a gente tá falando agora há pouco aqui das produções locais, a produção brasileira tem que ser valorizada para que mais e mais pessoas façam e a gente consiga atingir um alto nível aí nacional que se equipare às séries de fora que daqui a pouco a gente vai acabar esbarrando aqui. Outra que, tanto no cinema quanto nas séries e novela também, não tem muito espaço no Brasil para ficção científica, né? Então é sempre, quando surge, sempre vem aquela galera, os nerds chato também, né? Ficar com aquela lupa grande procurando, tá imitando tal coisa, tá fazendo tal coisa. Mas, gente, isso é natural. Às vezes como tu não tem muita coisa nacional lançada, tu acaba se inspirando em alguma coisa de fora. Então, vai vir outro e faz uma outra linguagem, vem outro, até conseguir uma identidade brasileira, assim. É igual até, só puxando rapidinho, essa novela aí que tá no ar, Deus Salve o Rei, não sei se tu assiste. Não. Tem aquela história de que comparam ela com Game of Thrones, né, e etc. Tem, né? Tem. E, assim, minha visão particular dessa novela é que ela tem muita embalagem, é muito bonita, muito bem produzida e tal, mas é pouco conteúdo. A história principal ali fica muito em volta daquela historinha de amor, coisa que a gente já viu em 500 novelas, entendeu? Só muda a roupagem, né? São dois reinos, não tem uma diferença de fotografia, de sotaque nem nada, mas ok, é a TV Globo, por mais que ela, de todas as emissoras, seja a que mais tente mudar, a gente tem que reconhecer que televisão, cultura passo de elefante. Mas essa novela tem que dar certo, por quê? Pra que outras venham e continuem inovando, entendeu? Até a gente ter aquela novela de época, mas uma novela assim, medieval, umas coisinhas diferentes, entendeu? Isso que você falou até também da ficção, né? Que no Brasil não se faz muito filme de ficção. Passa por aí, né? Se você for pegar esses outros gêneros de fantasia, fantasia não existe, né? Pelo menos eu não me lembro assim, uma coisa bem característica assim, existe algumas coisas mais lúdicas, né? Mas não chega a ser uma fantasia do estilo medieval, né? Tem alguns filmes assim, tipo aquele Hoje é Dia de Maria, né? Que é uma coisa bem lúdica. E era muito legal aquela série. Até a ação também, que não é um gênero... É um gênero que depende de dinheiro, né? Mas não é difícil de se criar histórias de ação, não é difícil. E a Globo, ela tem uma condição de estúdio, de equipamento para produzir coisas do tipo. Então vale. Você vê até aquela novela que bombou, a Avenida Brasil, né, que já tem uns anos. Ela tinha muito uma pegada de ação, algumas cenas na rua, de perseguição. Você vê que os caras sabem fazer o negócio. Eu acho que eles têm medo de arriscar, assim, fazer um filme. Eles precisam de alguma forma descobrir que isso dá público. Fazer ficção científica dá público. Porque você vê a marca tanto das séries ou do cinema que a gente falou ali, ou é coisa histórica. Você vê televisão aqui que a gente tá falando, séries da época da ditadura, é o que mais vê aí. Séries falando do presidente e tal, é o que mais vê aí, entendeu? Casa das Sete Mulheres e não sei o que, é o que mais se vê por aí, entendeu? Não tem algo fora da casa, então eles precisam fazer algo fora da casa e precisa dar certo, independente de ser bom ou ruim. Na geral, assim, tem que dar audiência para que eles continuem investindo e ver que tem público. Até para que saiam mais coisas como você falou, a Avenida Brasil, que foi um ponto bem diferente, assim, das novelas, no caso, né? Que você tinha uma protagonista que fazia coisas que
nas outras novelas eles não colocavam, que era mocinha pura e tal. Ali a protagonista enganou, roubou, fez um monte de coisa. É um anti-herói, né, praticamente. E eles brincaram até com o figurino, a vilã usando branco, a mocinha usando preto. Aí depois veio aquela Salve Jorge, eu não vou citar porque foi uma novela desastrosa. Tinha o personagem lá do Thiago Abravanel que andava de bicicleta, aí foram comparar a quilometragem, era 1000 km só de ida. Aí depois é aquela novela, cara, eu não lembro o nome, Amor à Vida. E o vilão já usava preto, aquele negócio tradicional, sabe? A gente precisa mais arriscar mais. Sabe que eu vou aproveitar pra indicar uma outra série. Não sei se tu viu, Dupla Personalidade. Não. É a série da Glória Pérez e o protagonista é o Bruno Gagliasso. É uma mistura de Dexter com CSI. Ele tem a sua... Putz, esqueci o nome, cara. É um psicopata. É um psicopata. Como se fosse o Dexter, ele tem a vida social normal, ele até é tipo um voluntário que atende pessoas que ligam em um telefone precisando de ajuda. Eu sei qual série é Dupla Identidade, né não? Desculpa, Dupla Identidade, verdade. Tá, Dupla Identidade. Ele é um psicopata, né? Isso. Eu vi alguns episódios. Então, a série é muito boa, a fotografia lá, acinzentada, tudo, Bruno Gagliasso manda muito bem. Eu já vi ele pessoalmente em 2002, é bem baixinho ele, tem, sei lá, 1,5 metro de altura, mas não importa, né, o cara é bom ator e bonitão, aí, ele mandou bem os dois lados da personalidade dele. De novo, se tu assistir, tu vai perceber muitas coisas de novela, assim, que é aquela linguagem mais, expositiva. Por exemplo, tu tem uma foto, o clássico exemplo do Rio de Janeiro, né? Mostra uma filmagem do Cristo Redentor, aí bota na boca do personagem, estamos no Rio de Janeiro. Esse tipo de coisa. Até pra solucionar um crime, tem coisas expositivas demais ali. Mas é uma série que precisava dar certo, como deu, para que coisas inovadoras surgissem. E você vê que a Globo, ela tá se arriscando mais nesse horário da noite ali, quando se fala de série, né? O pessoal vai achar que a gente é patrocinado pela Globo, né? Mas nós entramos nesse assunto e acabou porque se tu comparar com as séries de fora, não tem como, né? Mas querendo ou não, a gente tem que valorizar a produção nacional. Então, agora que a gente já tá falando mais de séries da Globo, eu queria falar de uma série aqui também, que é aquela Sob Pressão. Eu ouvi críticas de que a série não é muito realista, sabe? Que algumas situações são forçadas. Eu tenho uma tia que é enfermeira, aí ela adora Grey's Anatomy, entendeu? Aí ela fala, mas tem umas coisas ali que não tem nada a ver, tem uma hora que ele vai fazer não sei o que no cara lá, ela falou procedimento, o nome certo, né? Mas eu não lembro agora. Aí pega uma mangueira de jardim, corta e faz o procedimento no cara. Isso não existe, não sei o que e tal. Aí eu parei e pensar, falei assim, não, beleza, realmente, isso aí é complicado. Mas é uma série de ficção. Ela não é uma série real, né? E quando você vai pra ficção, muitas coisas você tem que exagerar, né? Você acaba exagerando pra mostrar o problema. Senão fica muito vago a coisa, você não consegue, né? As pessoas não entendem a nuance ali, acham que aquilo ali não é uma coisa realmente importante. Então, coisas desse tipo, você acaba maximizando, né? Pra ficar evidente. E essa série, ela conta com 2 atores... Pra mim são geniais, que uma é a Marjorie este Ano, que pra mim é a melhor atriz brasileira hoje, é a Marjorie este Ano. Ela é fenomenal. Você e o Celton Mello concordam com isso. E o outro é o Júlio Andrade, que é um ator excepcional, cara, excepcional. Tem até uma outra série aqui dele pra eu falar depois. Então, assim, eles tentam pegar a parada dos médicos, né, que optam, porque ali claramente eles optam por trabalhar no hospital público, né, na boca de uma favela, no Rio de Janeiro, com os mínimos recursos, pra atender o povo, né? Porque você vê que é uma coisa que eu tenho uma crítica pessoal com médicos, tenho amigos médicos e tal, não sei nem se eles ouvem isso aqui,
Mas eu acho que a profissão de médico, ela é muito importante, só que ela é muito vista pelo lado do dinheiro, sabe? Muita gente escolhe ser médico pelo salário, pelo dinheiro, e nem tanto, não vou dizer que os caras não escolhem para salvar vidas, mas nem tanto pela questão da humanização. Então tem aquela coisa de cobrar caríssimo por uma consulta, não sei o que, um procedimento, cobrar caro. E a série bate nisso, né? Ela mostra dois médicos que não se importam com isso. Eles não querem dinheiro, eles querem trabalhar, eles querem salvar vidas, eles querem prestar serviço às pessoas mais necessitadas. E ela tem uma direção que te mostra, sabe, algumas metáforas, ela te faz ir por alguns caminhos. Assim, tem uma cena pra mim icônica que na hora eu até falei com a minha namorada, tava vendo comigo. Foi um caso assim, duas pessoas que estavam brigadas e um pediu perdão pra outra, só que uma sentou em cada ponta do banco, sabe? Elas ficaram longe. Só que o diretor pega um take, não sei, né? Um plano ali de filmagem que dá um reflexo na pessoa que tá do outro lado e elas ficam lado a lado no reflexo, saca? Ah, legal. Tipo, legal. Assim, você vê que tem uma coisa de direção ali bem profissional, que os caras são... O diretor sabe o que ele tá fazendo, não é só uma filmagem qualquer. E eles usam muito isso dentro da série para mostrar que, mesmo o cenário sendo simples, um hospital, né, uma unidade de hospital público, de pronto atendimento, é sempre o mesmo cenário, mas eles conseguem usar ângulos de câmera, né, pegar perspectivas que te dão um direcionamento na história. Isso eu achei muito interessante, muito bem feito. De novo, aqui no Brasil a gente tem muito aquela cultura de série é grande família, aquela coisa da câmera mais parada, né? Então é sempre louvável quando alguém faz algo diferente, né? Não, eu tava falando, então aproveitar, né, que eu tava falando do Júlio Andrade, que é a outra série dele que eu acompanho, que até não vi agora a terceira temporada, que é a Fox que faz, que é o Um Contra Todos, que é uma série interessante, né? Não é Globo, é Fox. Ela conta a história de um cara que vai preso por acidente, sabe? Eles prendem ele enganado. Ele é acusado de tráfico de drogas no interior de São Paulo e acaba indo preso, e ele tem que se virar, porque ele é um cara honesto e tal, nunca se envolveu com crime nem nada. E ele é preso como um dos maiores traficantes da região, sabe? Tipo assim, o cara que trafica droga direto da Colômbia pro Brasil, sabe? Cocaína pesada e tal. Então ele tem que chegar na cadeia e, tipo assim, encarar aquele personagem. Porque o chefe, né, da cadeia lá, o chefe dos carcereiros, ele cobra propina do cara. Tipo assim, ó, se você me der tanto aí e tal, eu te dou uma vida mole aqui e tal, arrumo as coisas pra você. Aí o cara é fudido, sabe? O cara não tem dinheiro, ele não tem o que fazer. Mas ao mesmo tempo, ele vê assim, que não adianta ele falar que ele não é o cara, que ninguém vai acreditar nele. Porque ele tá preso ali, né? Então ele começa por exemplo, ele liga pra mulher dele e fala assim, ó, arruma uma maconha aí pra mim e manda pra cá, que eu preciso fornecer pros caras, que os caras acham que eu sou traficante e tal, senão eles vão me matar aqui dentro, não sei o que. Então ele vai lidando com essas situações dentro da cadeia na primeira temporada. Aí você conhece ali o proceder e tal, e ele, até certo ponto que ele começa a querer mudar, sabe? Ele começa a se interessar pelo crime. Sim, ele começa a ser envolvido por aquilo ali, pelo personagem. Aí na segunda temporada ele já fica conhecido, né, que o caso dele é provado, que ele não é o traficante, no final da primeira temporada. Aí na segunda temporada, com essa história toda, acontece uma pessoa filma ele no dia a dia ali, ele dando um esporro no funcionário público, e aquele vídeo viraliza na internet, e ele acaba candidatando a deputado e ganha, sabe? Deputado federal, e vai pra Brasília. Aí ele começa tipo assim, aquilo que ele vivia na cadeia, ele começa a ter que viver lá em Brasília, saca? Tipo assim, a série consegue brincar com isso, que ele tava no meio de bandidos na cadeia,
E só que agora ele vai lidar com bandidos ainda piores, que é lá em Brasília, saca? Então, aí ele começa também, ele tem os projetos dele, né, e tal. Ele encarou mesmo a parada de virar deputado, ele tem uma plataforma e tudo. Aí ele quer passar os projetos dele, mas tem um proceder todo lá dos deputados. Você tem que puxar o saco de não sei quem, você tem que dar propina pra não sei quem. E aí ele tem que envolver nisso. A segunda temporada é isso aí. Eu achei interessante, eu não vi ainda a terceira que tá passando na Fox. Eu quero esperar sair todos os episódios. Mas é uma série muito boa também. Sabe que eu lembrei que eu ia falar, que é o seguinte: tu citou aí o Sob Pressão e as críticas dos profissionais da área da saúde, né? E você perguntou ali, Fato, é parente que tu tinha citado? Que é enfermeira? Sim, minha tia. Tia, de Grey's Anatomy, as coisas surreais que acontecem, aí vale ou porque é de fora? Porque tem muito isso também, né? A produção nacional, tu coloca uma lupa pros defeitos. Sim. E aí vai lá o House e faz 300 coisas inacreditáveis e... Aí o que eu ia falar é o seguinte: os Estados Unidos, as bases foram erguidas com muita liberdade criativa, na Inglaterra também, nos outros países também, e aqui no Brasil ainda o negócio é mais retraído. Às vezes você faz uma série que fala de polícia, ou de advogado, ou da área da saúde, ou de psicologia, aí vem os representantes e criticam, não, porque não é bem assim, não sei o quê, e infelizmente às vezes alguns autores acabam mudando a história, aí já fica um negócio mais legalzinho, foge do que ele queria fazer, foge da mensagem que ele queria passar. Infelizmente esse é um problema aqui do Brasil, né? A gente não consegue aceitar uma coisa de ficção como ficção ainda, e fica criticando, sabe? Mas é impossível, mas não sei. Basta ver o caso do Padilha, né? O cara teve que sair do Brasil. Muito interessante tu ter falado do Padilha, porque já puxa outra série que eu achei que tu ia falar do Mecanismo. Tu assistiu? Assisti, gostei, cara. E o que eu achei que tu ia falar do fato dele ter trocado ali a famosa frase, né, ter colocado na boca do personagem que é a inspiração do ex-presidente Lula. Qual a frase? Eu não tô ligado. Aquela de que teria que estancar a sangria, né, das investigações. Tá, pode crer. Que teve na vida real, foi do PMDB, né, do político do PMDB, do Michel. E na série ele colocou no personagem que representa o ex-presidente Lula. Quis mexer no vespeiro aí. Cara, então, eu achei essa série muito legal. Primeiro que eu não acho que foi tudo aquilo ali, sabe? Porque, assim, como é uma coisa baseada em fatos reais, né, algumas coisas podem ter sido diferentes, outras coisas não. Aquela parada do que o cara acha o dinheiro na parede e tal, assim, algumas dessas coisas... Porque os caras não queriam falar que, por exemplo, tinha um informante, sabe? Que denunciou que o dinheiro tava na parede, sabe? Eles pisaram em ovos em algumas partes, assim, né? Usaram de artifício pra não falar tudo exatamente como foi, pra não ficar tão perto da realidade. Eu acho que o objetivo da série foi atingido. A história que eles queriam contar, eles conseguiram contar, que é... mostrar que existe um mecanismo, né? Como a série fala, que até quando o personagem do Celton Mello tem o insight, né? Que ele percebe o mecanismo, é uma coisa que tá incrustada ali aqui na sua vizinhança, do cara que faz a manutenção na rua, do eletricista que mexe no poste da sua casa, que não adianta você ligar pra prefeitura, entendeu? Então isso aí eu acho que a série atingiu muito bem, foi bem feito. Os personagens, os atores, sei lá, alguns atores não são tão bons assim, mas na maioria salva. Acho que o personagem do Celton Mello ficou meio loucão demais, tal. Mas eu gostei, cara. Só um comentário rápido aí de você estar de acontecer ao nosso redor, né? Pô, às vezes a gente viaja pela empresa e a gente tem que comprovar os gastos para ser reembolsado, né? E a gente vai num restaurante, o pessoal que tá atendendo sabe disso, aí deu um preço lá, vamos supor. Deu R$25. Aí tu vai tu pede pro responsável fazer a notinha, aí ele pergunta
quanto? Tipo, tu já sacou que... Entendeu? Ah, quanto? Ah, coloca 30. Pô, deu 25, cara. Não tem que perguntar quanto. Olha a mágica que o cara tá abrindo, né? Já começa aí. Você tem mais séries aí que você anotou pra falar? Cara, tem. Eu queria indicar uma série aí que... Na verdade, não é nem uma série. É um perfil de séries. É um perfil de séries que é série sobre resolver problemas, né? Lidar com pressão ou o mundo político ou o mundo corporativo. Você sempre tem algum problema lá e você tem que resolver. Eu tô curtindo muito esse tipo de série porque, querendo ou não, tu pesca alguma coisa para levar pro teu lado profissional, algumas posturas que você tem que ter. Vamos supor, as séries mostram várias reuniões com pessoas importantes e eles se inspiram no que acontece na realidade, né? E às vezes tu aprende ali como se portar quando você tá em alto escalão. Sempre é um aprendizado. Eu queria indicar algumas aqui, começando por uma série que em português é chamada de Sobrevivente Designado. Já ouviu falar? Não. Em inglês o nome é como? Designated Survivor. O que acontece? Vamos supor, o presidente dos Estados Unidos, no caso, ele vai fazer um discurso ou ele vai em algum lugar que tem exposição e alguém é escolhido como sobrevivente designado, fica seguro em um certo local para que caso aconteça algum atentado e o presidente morra, essa pessoa assuma a presidência. É mesmo? É um negócio que faz sentido, né? Que tu não pensa, né? O presidente vai pra lá, pra cá e vai que morre, tem um atentado e morre uma galera ali do governo. Quem é que vai assumir? É um negócio que tu não pensa, né? Então, eu já achei interessante aí. E o cara é ministro de urbanismo, certo? Ministro, falando em termo como se fosse aqui no Brasil, né? E ele fica lá, tá lá, de boa, vendo o presidente discursar, ele já sabe o discurso de cor, tá com os pezão na mesa, bem folgado, e daqui a pouco tem um atentado e o presidente morre, maluco. E ele tem que assumir a presidência, mano. Caralho. Ele tá com uma vidinha normal aí, pega, cata as crianças dele tudo de pijama, cata um filho dele na balada. E eu achei legal que me lembrou um pouco Matrix, quando o Neo tá descobrindo a realidade, que não é tu virou presidente e age normalzão, ele vai no banheiro, ele vomita, entendeu? Louco, né? O cara não tá acreditando, e a câmera fica bem próxima dele, acompanhando, tu fica angustiado, tu fica tenso, né? Porque tu se coloca no lugar do cara, o cara agora tá com o mundo nas costas, né? E a série caminha mostrando o desenvolvimento dele, começa com um político completamente inexperiente, ele leva esculacho dos governadores por telefone, ele leva esculacho dos outros países, ele tem que lidar com terrorista, vai naquela sala de emergência e tem os militares que querem assumir tudo e querem atacar, aí tem um outro que é da diplomacia, entendeu? Eu acho bem bacana, tu tem que lidar com todas essas variáveis. E o personagem é o personagem que fez o Jack Bauer do 24 Horas, o protagonista. E ele vai desenvolvendo bem, cara. Ele vai evoluindo. É legal que a série mostra que você sai de um problema e já vai pro outro. Sai de um problema e já vai pro outro. E tem que ter aquele negócio de senso de urgência, tem que sempre pensar rápido pra decidir, porque o destino do mundo depende de você, né? E acho interessante também que às vezes eles se matam, negociam com outro país, abrem mão de importação e imposto e não sei o que, conseguem resolver um problema, aí eles sentam para descansar e os comentaristas políticos estão esculachando eles como se a decisão fosse a pior do mundo e eles olham, putz, cara, nunca vamos agradar todo mundo. A questão da presidência é essa, né? Nunca agrada todo mundo. Sobrevivente Designado é uma série original do Netflix. A outra série que eu ia indicar aqui na carretinha do Sobrevivente Designado era House of Cards, né? Sim. Que começou lá em cima, primeira temporada sensacional, o Kevin Spacey lá quebrando a quarta parede, começa matando um cachorrinho, mostrando qual é a personalidade dele, aí ele quer
Ele quer a presidência, aí começa sendo deixado pra trás e elabora um plano de vingança. É a mesma situação também. Eu acho que o Sobrevivente Designado, ele é mais térreo, assim. Você consegue ver as situações como se elas acontecessem de verdade. O House of Cards eu acho mais ficcional, ela só flutua assim nas situações, é mais obra de ficção mesmo. Mas eu acho que vale a pena assistir, pelo menos a primeira temporada, as outras duas eu não curti muito. E agora vamos ver como é que eles vão encerrar essa série, né? Eles podiam ter acabado nessa última, cara, porque fechou o ciclo, né? Eu não sei se você percebeu isso, eu pelo menos tive essa leitura, que ela fecha com a saída do Kevin Spacey, né? Eu esqueci o Underwood, com a queda dele, a mulher dele assumindo, né? Que ela era a vice dele, e aquele outro cara que ajudou ele a chegar lá em cima, falando, dando a entender que ele é o próximo Underwood, que ele vai tomar o poder, né? Então eu achei isso interessante. Sim. Tipo, fechou um ciclo ali. Pra mim, se acabasse ali, tava bom. Sempre vai ter um Underwood, né? Ah, mas é aquela coisa, né? Netflix tem que continuar, aí algum momento ia cair, né? Algum momento ia cair. Fazer o que, né? Tem aquela Scandal, já assistiu? Não, já ouvi falar, mas não assisti não. Até no Cara Gente Branca eles tiram sarro. Tem um episódio lá que, na primeira temporada, que a mulher fala que ela tá firme contra o presidente. Aí ele fala, eu quero que tu venha aqui agora e faça não sei o que. Tu lembra que é... Eu não lembro, é uma quinta-feira do ódio que eles estão na frente da TV odiando. Aquele lá é uma referência ao Scandal, que é a personagem que ela trabalhava na Casa Branca. Aí se envolveu com o presidente lá, teve um caso amoroso com ele, aí saiu, agora tem a agência dela que resolve problemas, investiga mortes e coisas assim, e tá envolvido, tem essa subtrama dela ter um relacionamento com o presidente. Gostei também pelo mesmo fato do Sobrevivente Designado, às vezes tem que lidar com situações sob pressão, né? Como que as pessoas reagem. Eu tenho uma série, as pessoas que eu converso, assim, ela fez sucesso. Eu não sei dizer o quão, não sei se tu conhece em português é Filhos da Anarquia. Ah, o Sons of Anarchy de motoqueiro? Isso. Já assistiu? Não, eu tenho vontade de ver ela, mas... Putz, cara, não acredito. É boa? É isso já tudo assistiu, que eles falam. Já assistiu Breaking Bad? Então, a temática é parecida com Breaking Bad. Então, cara... eu sou uma das pessoas que acha que Breaking Bad é super valorizado, cara. Não, vamos entrar no Breaking Bad já, então. Pode falar aí, por que não? Cara, tipo... As pessoas criaram aquela teoria das cores, saca? Tipo, a série não é ruim. Primeiro ponto. A série não é ruim. Eu vi há pouco tempo Lost. Há pouco tempo mesmo, assim, 2 meses atrás. E eu acho que o que aconteceu com Lost foi o mesmo que aconteceu com Breaking Bad. Só que Breaking Bad tem um final melhor. Certo. Então, eu acho que sim, a galera criou muitas teorias, muita coisa. O personagem principal é muito bom, o ator. Você tem por exemplo, o Sol, né, que ele é bom também. Mas a história não é isso tudo, cara. Porque assim, eu acho que a história é tipo um 8 e a galera acha que ela é 11. Sabe? E eu não acho isso tudo. É boa, beleza, assisti, gostei de alguns. Tem umas horas que ela é meio, sabe, empurrada assim, a história não anda muito. Mas eu entendo que a história é contada daquele jeito, beleza. Mas pra mim não é a melhor série que eu assisti, sabe? Não é aquela série que eu assisti empolgadaço, que eu não conseguia ficar sem ver o próximo episódio. Em muitos momentos eu parei assim. Mas aí também é outra coisa, eu não vi ela, eu já vi quando tinha terminado. Então tem essa coisa também, né? Quem tá assistindo, acompanhando semanalmente, fica naquele hype do próximo episódio e tal. Pode ser por isso também. Vamos lá. Essa coisa das cores é a parte ali de fotografia, né? Eles fizeram o que qualquer outra série faz, né? Igual lá no... Como é que é o nome? O Silêncio dos Inocentes, aquele filme lá, tu pega a personagem principal, aí, por que ela veste verde, né? É porque a vida dela é mais ou menos sem sal.
Eles fizeram o básico, mas eu acho que eles mesmos da série, eles entraram na onda da teorização, aí foram começando a... Entendeu? Acho que foi um negócio que meio que caminhou junto, aí o público foi começando a catar mais referências e eles souberam... Acho que foi uma questão mais de oportunidade ali do que algo artístico inacreditável, né? É por isso que eu comparei com Lost, né? Que Lost também aconteceu muito isso na época. O pessoal, né, criava aquelas teorias pela internet, uns fóruns e tal, e aí, o pessoal da série soube aproveitar isso. Às vezes, várias vezes aconteceu de colocar referência das teorias que o pessoal falava nos fóruns, sabe? Dentro da série. Então eles souberam trabalhar isso. O parente lá do Walter White é o Hank, né? Isso. Aí no episódio que ele morre, a esposa dele já tá de luto, né? Um negócio assim. Aí eles começam a fazer essas brincadeiras e tal. É uma parte tensa, né? Da série. Você nem acredita, pô, o cara vai morrer. Então, aí que é uma coisa. A última temporada, e por isso que eu falei, Breaking Bad tem um final muito bom. Porque a última temporada de Breaking Bad, ela é excelente. Sabe? Sim. Ela é aquela que realmente você quer ver um episódio depois do outro. Você não aguenta parar. Porque eles jogam todas as revelações, tudo que tem que acontecer, eles jogam na última temporada. É bem encaixado, é bem feito. Até chegar no final mesmo. Então é tensa, é carregar. A morte do Gus mesmo, você não acredita. Pô, o Gus morreu, que isso? Como assim? Entendeu? O cara era foda. Então eles souberam fazer isso mesmo, a última temporada. E tu viu que ela ganhou uma versão mexicana? Tinha até no Netflix, não sei se ainda tem. Ela ganhou uma versão mexicana. Aí tem aquela cena que o Walter White morre lá no final. Se tu tá ouvindo, não. Foi mal. Você não viu Breaking Bad, pô. Tá de sacanagem, né? O que você tá fazendo aqui? Aquela cena que ele morre, ele tá lá nos produtos dele, encosta a mão e daí cai, né? Aí os analistas, eles pegam e eles olham que no reflexo do produto lá, ele tava todo cagado o visual dele, mas no reflexo ele tava no auge, né? Então tem toda uma simbologia, e aí ele pega e morre. O que a série tá querendo dizer? Que ali ele era o grande gênio, né? E não como um professor normal, né? Ali como um produtor de metanfetamina que ele encontrou o seu melhor, assim, o seu melhor eu. E aí tu vê, eu fiz questão de ver essa cena na versão mexicana. E é muito cagado, cara. Ele chega lá no laboratório e vai lá e chega e cai. Às vezes era uma versão de comédia. Ou então os caras... os caras não passam, não transmitem nem a mensagem, né? Tipo, o diretor fala, tu vai ali, tu cai e morre, gravando. É pra você ver a diferença do diretor bom pro diretor ruim, né? Diretor é igual o técnico de futebol. Você acha que só o jogador que ganha o jogo, mas o técnico também ganha jogo. Então tem isso também, não é só botar ator bom não, tem que ter um diretor por trás disso, não funciona. Mas cara, Breaking Bad é isso aí, cara. Tipo, é bom? É, muito bom. É essa Brastemp toda? Não sei, cara, não sei. O que acontece? Ele começa a produzir metanfetamina porque ele tem câncer e vai escalonando e ele não consegue sair daquela vida que leva à morte, né? Isso, ele toma gosto, né, pelo crime. Isso, toma gosto, enfim, fica nessa lógica. E o Sons of Anarchy, os Filhos da Anarquia, tem mais ou menos essa lógica também. Eles é um grupo de motoqueiros de uma cidade pequena. Aí eles têm lá o acerto deles com um policial lá antigo, né? Um não ferra o outro, um não incomoda o outro, e eles traficam armas. Você vê que Tropa de Elite não é uma realidade só brasileira, né? Aí gira em torno lá do protagonista que fez o Pacific Rim lá, o primeiro, e ele tá tendo um filho agora. Aí ele começa a questionar aquela vida, ele começa a achar um diário do pai dele
onde o pai dele explica por que ele criou aquele grupo, qual que era a ideia original, que não era nada disso de traficar armas. Isso começou com o padrasto dele e a mãe dele, então mudou o perfil e aos poucos ele vai tentando trazer a ideia original de volta, aí cria um conflito com o padrasto dele. E nisso a série vai se desenvolvendo, os problemas vão aumentando, o grupo entra em crise, tem personagem que volta ali, que já gera um novo conflito, é uma ex-namorada também que volta, entendeu? E por aí a série vai. Não vou contar muito aqui porque tu não viu, né? Mas é bem bacana, assim. Ela tem mais ou menos a mesma lógica do Breaking Bad, porque vai escalonando. E também deu pra ver que eles meio que quiseram pegar um pouco do sucesso, que elas começaram no mesmo ano, só que Os Filhos da Anarquia terminou um ano depois. E ela quis pegar a mesma lógica ali de fazer teoria das cores e não sei o que e tal, mas no fim terminou de forma honrosa, assim, vale a pena assistir. Fica meio difícil, né, fazer teoria das coisas, porque motoqueiro só usa camisa branca e jaqueta preta, né? Aí, então, tem a questão da rivalidade com outros grupos de motoqueiros, mexicanos, os negros. No começo da série eles estão numa paz ali acertada, né? Ó, tu não vem na minha área que eu não vou na tua. Um negócio assim, óbvio, série de ficção tem um plot ali que vai colocar isso em xeque. Né? Eu vou colocar aqui na minha lista da próxima, que depois que eu terminei de assistir Lost, eu fiquei meio órfão, assim, de uma série boa pra assistir. Eu não sei se entra em série. Eu queria uma série sobre relacionamento. Talvez alguns achem estranho eu citar essa série. Gilmore Girls, já assistiu? Gilmore Girls, não. Em português ficou Tal Mãe, Tal Filha. Negócio assim. Eu gostei dessa série por quê? Porque é uma série sobre relacionamento entre mãe e filha, relacionamento entre amigas, relacionamento entre namorados, e aí vai aparecendo os conflitos que a gente tem no nosso dia a dia, não é aquela coisa de ficção que a gente não consegue se identificar, às vezes até gosta, mas vê que tá muito fora da nossa realidade. Não, as discussões normais do nosso dia a dia ali, como tu tem que fazer para resolver, às vezes uma mãe solteira que a sociedade fica fazendo fofoca e não sei o que, e a avó quer que a filha vá para um caminho, a mãe quer que a filha vá para o outro, e o cara da lanchonete que gosta da mulher, mas tem passado mal resolvido. Achei bem interessante, cara. É uma série antiga já, ela tem na Netflix. Eu comecei a assistir e eu meio que viciei, cara. Gostei por causa desse lado humano, assim, pé no chão que tem essa série. Então deixa eu te indicar uma também, mais ou menos desse tipo aí, que é Cherry Gun. Já viu? Sei. Eu não assisti, mas eu sei qual é. Já sei onde procurar. É demais essa série, cara. Ela é inglesa, ela não é americana, não. Demais essa série. Ela se passa em torno de uma menina que quer... Ela é virgem e quer fazer sexo pela primeira vez. O plot da série é esse. Mas ela se mete em cada situação e... Não, é muito engraçada a série. Já tá encerrada já, tem uma temporada só, eu acho. Mas é bem legal, assim. É sobre relacionamentos também, então. Eu gosto desse tipo de série curtinha, sabe? De 20 minutos, de comédia, assim. Eu assisto muito dessa. É uma depois. Eu também. Até tem uma outra pra indicar também, que é aquela do BoJack Horseman. Já assistiu? Cara, eu não gostei dessa série. Não gostou? Não entendi essa série, na verdade. Eu vi um episódio só, por causa que a Netflix ficava me indicando lá. E não entendi na pegada, eu achei muito escroto, sei lá. Não entendi mesmo, cara. Eu achei um humor fora da casinha, os episódios são curtos, é um cavalo. Primeiro que já é um negócio surreal, mano. Pois é, eu achei muito surreal, talvez foi esse o problema. E eles fazem piada, né, de ter o mundo animal misturado com o mundo humano. É um cavalo que fez uma sitcom de sucesso no passado e agora vive dessa fama, tá tentando voltar aí. É tipo os caras do Friends, tipo o Joey do Friends. Isso, aí tá querendo voltar ao sucesso e a série se desenvolve em cima disso. Mas o cara, ele é meio
ele não é muito mocinho não, sabe? Ele não quer saber de se envolver, ele bebe pra caramba, entendeu? E o humor da série é completamente fora da casa. É tipo Douglas Adams lá do Guia do Mochileiro escrevendo a série, cara. É um negócio inacreditável. Aquela outra Rick e Morty tem humor assim também, né? Rick e Morty eu já consegui assistir mais. Assim, eu achei legal. Também é outra que eu acho que é super valorizada, mas eu achei legal. Eu também acho que ela é meio super valorizada. Assim. Já que a gente tá falando de... Já foi pra animação, o Death Note, tu assistiu? Assisti, excelente. O filme não, só vi o anime. O filme o anime, né? O anime é recomendado, né? É tipo... eu não lembro, Shinigami, eles são tipo uns anjos, né? O Shinigami é um deus da morte, né? Deus da morte, né? Isso, aí assim, ele tem o caderninho dele, que se ele escrever o nome, a pessoa morre, né? Aí ele pode ir lá escrever a forma como ela vai morrer, o horário, esse tipo de coisa, né? E um Shinigami joga o caderno na terra ou ele perdeu o caderno, eu não lembro? Não, ele consegue... ele trama pra um outro Shinigami morrer e aí pega o Death Note desse outro Shinigami. E aí ele planta o próprio Death Note dele, ele fica com o Death Note do outro Shinigami e planta o Death Note dele na Terra. Ele joga lá pra ver o que acontece. Porque o Ryuki, ele é um agente do caos, né? Ele só quer gerar o caos. Ele quer ver o que acontece. Então, ele faz isso só pra ver o pau comer mesmo. O interesse dele é esse. Ele não tem nenhum interesse de nada. Ele só quer ver o pau comer. Só quer isso. O caderno cai pra um moleque, né? Isso. Um adolescente, quase adulto, né? Tem uns 17 anos ali, mais ou menos. E que ele tá meio... Ele tem um perfil de querer ser o justiceiro social, né? Ele é o cara mais inteligentão da turma dele... Ele é mais na dele também, ele é meio questionador, assim, coisa. E ele... O caderno tem as regras escritas, né? Tem, vem, deixa eu ver. Já vem no caderno. Ou o Shinigami que escreveu, ou alguma coisa assim. Eu lembro que tinha um momento que... Eu não lembro o nome do personagem, é o Light? Light é aquele negócio? É, isso mesmo. Aí ele lê... E ele faz o teste, né? Tem um sequestro na TV, ele faz o teste, né? E foi muito engraçado que quando aconteceu ele ficou assustado e ele viu que o caderno funcionava. Eu achei foda quando o L faz toda a jogada pra descobrir onde que tá localizado o dono do caderno, né? Eu achei foda, né? Que ele meio que engana o Light e tá nessa região aqui, deu putz, aí esse é o primeiro episódio, né? Deu putz, essa série vai ser foda, eu pensei. Então, eu acho que o Death Note ele tem uma pegada bem parecida com Breaking Bad, a certo ponto, se você for olhar. Porque a questão do Light, não sei se você percebeu isso, mas o Light ele cria uma dupla personalidade quando ele tá com o caderno e quando ele tá sem o caderno. Porque numa hora da série, né, do anime, ele precisa abrir mão do Death Note para não ser descoberto. Ele precisa, né, tem como ele esquecer, né, se ele passar o Death Note para outra pessoa, ele esquece tudo o que aconteceu, né, durante o período que ele estava com Death Note. E ali claramente você vê que ele muda, ele vira outra personagem. Ele deixa de ser aquele Light tramador, que quer causar o caos, que quer dominar o mundo, e passa a ser um estudante comum, sabe? Até os questionamentos que ele faz em alguns momentos que ele está sem o caderno, você percebe que é outra pessoa, né? Que se ele estivesse mentindo, ele não teria aqueles questionamentos, né? Mas para ele não ter que mentir, para ele realmente ser verdadeiro, porque ele sabe que se ele mentir, o L vai pegar ele. Né? Então ele tem que esquecer, ele tem que ser outra pessoa. Eu acho isso muito interessante, que é a parada também do Breaking Bad, né? Que o Walter White ele se transforma em outra pessoa.
Ele deixa de Sim. ser o Walter White e vira o alter ego Heisenberg, dele, né? né? O Heisenberg, que o pessoal até usou esse trocadilho, né? O Walter White pra o alter ego. Essa eu não sabia. É, tem essa parada. Eu acho isso muito bom, cara. A série sabe mexer com isso. Não sei se tem alguém que não assistiu Death Note, mas não vou dar spoilers aqui, mas certas coisas durante a série é muito bom. Eu só senti falta, assim, tem momento que o L fala que aquela justiça social é de certa forma um absurdo, né? E eu senti falta deles explorarem mais isso, porque se tu for pensar, tu acha 100% certo isso? Por exemplo, eu tô matando um criminoso. Pô, o cara é um criminoso, na cabeça do adolescente lá, o cara é criminoso, mas tu acha 100% certo isso? Eu senti falta desse questionamento, entendeu? Pô, ao invés de morrer, não devia ir pra cadeia, etc. Esse tipo de coisa. Jogar um outro lado da história, entendeu? Porque a série, ela vai muito como se o Light tivesse certo. Não, o cara é criminoso, o cara tem que morrer. O fulano tá fazendo negócio errado, o cara tem que morrer. Eu acho que o Death Note é uma coisa que a gente até poderia abordar aqui no Papo de Calçada, sabe? Um episódio especial. Porque, não sei se você tá ligado na cena que aconteceu, acho que foi em São Paulo, daquela policial que reagiu ao assalto e matou o assaltante. Sim. Saca? E depois, no outro dia, um outro policial reagiu e matou outro assaltante, uma coisa assim. E depois, outro dia, um agente penitenciário reagiu dentro de um ônibus e matou mais 2 assaltantes, só que dessa vez teve pessoas feridas. Civil, Isso é uma coisa que acontece, sabe? Eu não acho certo, cara. Tipo, tudo bem, não vou recriminar, pegando o caso específico daquela policial lá. Não vou recriminar que ela matou o rapaz lá, realmente foi legítima defesa, o cara apontou arma, tinha criança, ela agiu, matou e pronto, sabe? Deu um tiro fatal no cara, matou e pronto. Não recrimino. Agora, isso virar um modus operandi, eu acho errado. A partir de agora, todo assalto que tiver e a pessoa tiver um porte de arma, sendo policial ou não, ele reagir, eu acho isso perigoso. Porque, igual eu falei, no dia que eu vi aquilo ali, eu fiz esse comentário com a minha namorada aqui em casa, e depois eu vi uma pessoa comentando na rede social, ainda vai vir babaca falando que poderia ter dado merda, não sei o que, poderia ter matado uma criança. Mas o risco existe. Sim. A mulher reagiu, deu um tiro no cara. Se o cara no susto aponta aquela arma e mata uma criança, olha a merda que ia ter dado. Sim. Então isso não aconteceu, beleza, deu tudo certo, beleza, a mulher era um policial, matou um bandido, pronto. Agora, eu acho que isso não pode virar um modus operandi, isso não pode ser como é que se diz assim, uma coisa cotidiana. Porque é perigoso, cara. É muito perigoso isso. Então eu não acredito nessa parada de justiça com as próprias mãos. Eu acho que ali na série, até no final, né? Aí a gente vai ter que acabar falando do final. Mas a lição que o Shinigami dá é essa, sabe? Tipo, ele não é nada no final da coisa. No final ele não é nada, ele é só uma ferramenta. Entendeu? Ele é só mais um. Ele não fez diferença nenhuma no mundo. Isso. As coisas têm que ser porque tem que ser, sabe? Não adianta. A hierarquia, a instituição, elas existem por um motivo. Não adianta você querer quebrar isso. E fora que assim, dentro da lógica do que tu tava falando do Shinigami ali, cai o caderno ele joga o caderno na mão de um cara que pensa o contrário e desfaz tudo que o cara fez. Não, ali foi. Por isso que o Shinigami, ele é um agente do caos. Porque ele não tá agarrado, ele não entregou o caderno na mão do Light. Ele jogou lá, o Light que foi lá e pegou. Se fosse um outro, é igual aquela história do Hitler, né? Por exemplo, se o Hitler foi um cara que assumiu o poder e fez aquilo ali porque aquilo ali tava na cabeça dele. Se fosse um outro cara que tivesse assumido o poder, a história teria sido diferente, sabe? Então, são casos e casos. Não existe mocinho, não existe certo e errado na vida. Depende do ponto de vista. Tem uma outra série que eu vou aproveitar e indicar aqui, que é o Last Chance U, no Netflix, lá, que fala sobre, não sei se eu assisti a futebol americano, é uma universidade para recuperar pessoas, vamos dizer assim.
de futebol americano, onde tu tem que jogar, mas tu tem que ir bem na escola, nas notas, né? E tem um time lá que ele tá invicto há um bom tempo e a série acompanha o pessoal tentando conciliar, porque a galera que tá ali, eles não querem saber, eles são a raspa do tacho, vamos dizer assim. Eles só querem jogar, eles não querem saber de estudar. Eles são largados, não tem interesse nenhum, só que pra sair dali, pra ir pra um time, pra ir pra liga profissional, você tem que ir bem nas notas também. E acho que é legal série sobre esporte, porque, igual a gente falou um dia, eu não lembro qual episódio foi, acho que foi sobre futebol. O esporte ele é muito diferente das outras profissões, porque existe uma pressão enorme ali, entendeu? Existe torcida, existe mídia, e nesse caso aqui existe o sonho de querer fazer parte da liga, então é um conflito. Às vezes tu não gosta de estudar, mas se tu não estudar, tu não vai evoluir, né, cara? Tem isso, né? O cara tem que saber lidar com as duas coisas. E é legal que quando acaba uma temporada, pô, todo aquele o pessoal que trabalha na universidade se despedindo de alguns que conseguiram, né? Fica aquele abraço emocionado, aí de repente aquela pessoa que não conseguiu e vai ver que fica ali. É engraçado que tem algumas pessoas que passam por dificuldade ou no jogo ou na escola e simplesmente vão embora, voltam pra casa. Aí a série entrevista lá uma tutora, daí pô, o fulano ele não enfrenta as dificuldades, ele não consegue se reequilibrar quando passa por uma dificuldade, aí tem que ir lá atrás do cara, puxar ele de volta, né? É bem complexo o negócio. Podemos encerrar, Maicon? Vamos encerrar. Daria uma parte 2, 3. Depois a gente marca outra de indicações. Não, ainda bem que preencheu a pauta e sobrou ainda, né? Porque apesar de ser só nós dois, teve bastante indicação aí. Coisas que eu não vi, coisas que você não viu. Sim. E faltou, né? Pode ter certeza que faltou. Com certeza alguma coisa a mais que queria ter falado, eu também. Mas até dando um recado, né, pro pessoal aí que nos ouve, a partir do próximo episódio a gente vai começar a ter essas indicações a cada episódio, né, no final de cada programa. Isso. Então acho que vai aliviar isso daí também. A gente vai deixar aí uns 10, 20 minutos só pro pessoal indicar o que tá assistindo na semana, e de música, ou filme, ou séries. Então a gente toda semana vai poder indicar alguma coisa. Só não vai dar pra entrar nas discussões, né? Porque senão vai ser mais um episódio dentro do episódio. Mas papo de calçada é isso aí, gente. A gente vai criando, vai fazendo, vai mexendo. Daqui a pouco, quem sabe, né? Sai um podcast aí só sobre indicações, um pocket, sei lá. Tudo pode acontecer, basta do público, né? Se tiver público pra ouvir, a gente faz, pô. Isso aí. Pois é. Então, valeu, Marco. Obrigado aí por participar, né? E obrigado a todos galera, que nos ouviram até agora. Acessa lá papodecalçadapodcast.blogspot.com.br para ler os textos, para acompanhar o podcast, para acompanhar o remix também. Tamo aí nas redes sociais, @Papo Calçado, Facebook e Twitter. Ajuda a gente não esqueceu da campanha não, apesar que a gente não tá falando. É verdade. Mas a campanha continua. Então vamos lá aos 5.000, né? Vamos ver, quem sabe a gente não chega lá um dia. Tu vê que tem bastante novidade no blog. Tu vê que a equipe tá se mexendo para levar conteúdo de qualidade aí pra você que tá ouvindo. Nós praticamente no blog a gente tem conteúdo a semana toda, praticamente. Isso. Terça-feira tem remix, na quinta-feira tem papo de calçada, na sexta, no sábado sempre tem texto, às vezes na segunda tem, na quarta. Então, galera aí que gosta, né? E sempre reflexões, né? Nós somos profundos, assim, nós não somos superficiais, não. Igual, tipo, eu falei ali no... O meu livro Minha Vida, ele vai ser mensal, né? E eu não sei se no dia da gravação ainda não saiu, mas, por exemplo...
o negócio da profundidade, né? É engraçado que no livro 1984 tu fala de uma sociedade controlada, todo mundo se assusta, né? Mas quando a pessoa tem a liberdade, a gente vê boa parte das pessoas entrando num certo controle e divulgando onde tá, com quem tá, e rede social, e daqui a pouco aquela rede social sabe tudo sobre você. Pois é. Então, vamos crescer. Essa negócio vai virar. O Remix, Michael, não sei se você tá acompanhando os downloads do Remix, mas o Remix tá batendo todos os recordes. Cara, que legal, que legal. Tá batendo 100 episódios na semana. 100 downloads na semana. Isso pra nós é formidável. Então a galera gostou, abraçou o Remix mesmo. E tá bacana, cara. Ou então vocês têm a família muito grande. Tá todo mundo baixando 500 vezes aí. Ainda mais na Lan House. Não, pois é, mas realmente tá muito bom o Remix e foi uma ideia excelente aí, mano. Parabéns. Que bom, cara. Tamo junto. Pois é. Então, galera, valeu, até a próxima. Valeu.